trabalho, nós temos responsabilidades, mas nada disso cativa o nosso coração. Porque o nosso coração já está cativado por um único alvo, um único objetivo. Aliás, todas essas coisas e pessoas sofrem, no bom sentido, o benefício dessa relação. Como nós já falamos aqui mais de uma vez, pais, vocês querem que seus filhos amem o Senhor? Então vivam de tal modo que eles vejam o gozo do Senhor na face de vocês. Que o Senhor é seu prazer e não sua obrigação. Que o Senhor não é alguém trancado numa sala como essa e visitado 2 vezes por semana. Então, isso é vida de oração. Uma vida de atenção amorosa a Cristo. E, consequentemente, uma união cada vez mais forte com Ele. Agora, escute novamente o texto que acabamos de ler de João 15, particularmente o versículo 4. Permanecei em mim. Você vê que aí não está envolvido questão de tempo, não é? Permanecei em mim é um estado e uma condição. E eu permanecerei em vós. O que significa isso? Significa, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus iria abrir um caminho pela morte, ressurreição e a descensão do Espírito Santo, posteriormente, para que nós realmente pudéssemos experimentar o que ele descreve aí, nesse discurso tão maravilhoso, onde ele diz que ele é a videira verdadeira. Nós poderíamos habitar ininterruptamente na presença dele, com ele, junto dele, estando com ele, de tal forma que qualquer intruso que queira penetrar nessa relação, ele será imediatamente discernido. Seja um intruso externo, ou seja um intruso interno. Paixões, aquilo que examinamos no primeiro dia, você se lembra, né? Quando falamos sobre confronto. Quando essas coisas quiserem penetrar, elas serão discernidas. E será dado um não a elas. Uma vez eu ouvi uma declaração tão simples e achei tão bonita. Um irmão disse assim, citando uma situação específica sobre a qual ele estava falando, que seria o caso de adultério. Escute o que ele disse. Quando você estiver sujeito a uma situação de possível ou de provável adultério, você será vencido pela pessoa que for mais importante para você. Compreendeu? Se a pessoa que for mais importante para você é essa pessoa envolvida nesse tema, você vai ser vencido por ela. Mas se a pessoa mais importante para você for ele, você nunca será vencido por ela. Vida de atenção amorosa a Cristo. Habitar debaixo das suas asas é o único refúgio seguro que temos. Sabe, irmãos? Infelizmente, servos do Senhor, que já foram de alguma forma tão usados pelo Senhor, e caíram, porque de alguma forma ou outra abandonaram o lugar secreto com Deus. Abandonaram o abrigo debaixo de suas asas. Foram de alguma maneira envaidecidos por alguma coisa ou por algumas coisas e abandonaram o refúgio secreto. Então, isso é vida de oração. Nós só seremos guardados pelo lado negativo e só poderemos crescer, avançar no que concerne ao conhecimento de Deus e ao seu serviço através de uma vida de oração. Agora, há pelo menos três princípios no Velho Testamento, interessante que todos os 3 estão lá, e gostaria ainda de citar isso como uma introdução, 3 ilustrações, através de 3 homens, que são usados no Velho Testamento com essa expressão, andar com Deus, ou andou com Deus, ou andava com Deus. Talvez, só dizendo isso, você já saiba quem são. Mas quero mostrar para você quais são os princípios que eles representam. E se nós, escute bem antes de citarmos os 3 e as implicações, se nós compreendermos o princípio envolvido na vida dos 3, então nós compreenderemos o que é vida de oração.
O primeiro deles, quem é? Citado na Bíblia, que andou com Deus. Enoque, Gênesis 5. Talvez você não precise nem abrir. Gênesis 5, de 21 a 24. É dito que Enoque andou com Deus. Aos 65 anos, ele gerou Metusalém e andou com Deus 300 anos. O princípio envolvido na vida de Enoque é claríssimo. Ele andou com Deus de tal forma que Deus fez o quê? Para si o tomou. Então é muito evidente que na vida de Enoque nós temos o princípio do arrebatamento. Eu vou repetir para os irmãos uma historinha que já contei aqui. Alguns vão se lembrar. Uma menina, adolescentezinha, pré-adolescente, foi a uma reunião da igreja e ouviu um irmão compartilhar a palavra sobre a vida de Enoque. E então, seus pais não foram à reunião da igreja. E retornando para casa, perguntaram a ela sobre o que aquele irmão havia compartilhado. E ela procurou reproduzir o que ela entendeu. E disse assim: o irmão compartilhou algo sobre a vida de um homem chamado Enoque, que andou com Deus. E o que eu entendi foi que ele foi andando com Deus até um momento em que Deus disse assim para ele: Enoque, agora você está tão longe de tua casa e tão perto da minha que fique comigo. Ou seja, ela compreendeu tudo sobre a vida de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus, para si, o tomou. Quanto mais nós andamos com Ele, mais nós somos desarraigados. Enquanto nós estivermos lutando com aquelas coisas que nos arraigam nesse mundo, nós vamos perder para elas. Porque são monstros muito mais violentos e fortes do que imaginamos. Mas na medida que formos aprendendo a viver uma vida de atenção amorosa a Cristo, os monstros serão expurgados. Porque eles não podem com Ele, eles podem conosco, mas não podem com Ele. Então, meus amados irmãos, esse é o primeiro princípio. Andar com Deus, no princípio da vida de Enoque, ou o princípio do arrebatamento, é um dos significados da vida de oração. Agora, queria mostrar algo para os irmãos dentro desse primeiro princípio. E já vamos citar os outros dois. Penso que isso seja tão importante que não precisamos correr com eles. Não podemos. Abra, por favor, o livro de Cantares. Esse livro magnífico do amor relacional, do amado com a amada. Livro de Cantares. Preste atenção. Olha o que diz o capítulo 4, verso 9. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, o princípio do arrebatamento. Agora, em Cantares, capítulo 4, verso 9, é o noivo que está falando. Aliás, ele fala quase o capítulo todo. E se você olhar os versos anteriores ao capítulo 4, ou seja, o final do 3, você vai descobrir por que ele fala tanto assim no capítulo 4. Ele fala porque a noiva chamou a atenção das filhas de Jerusalém a respeito da beleza dele. Ela diz assim no capítulo 3, verso 11: contemplai ao rei Salomão com a sua coroa. Está vendo essa frase? Isso trouxe tanta satisfação ao coração do rei, do amado, que então ele vai dizer para a amada o que ela é para ele, no capítulo 4. Um capítulo magnífico. E nós vamos focar esse verso 9 por causa do princípio que estamos compartilhando na vida de Enoque. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia e preste atenção. O que o noivo diz: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Vamos juntos para o capítulo 6, verso 5. É um verso que vai trazer mais luz sobre o que acabamos de ler. Ouça com atenção. Capítulo 6 de Cantares, verso 5. Olha o noivo falando de novo, e dizendo assim: desvia de mim os seus olhos. Parece estranho essa frase? Tudo que o noivo quer é que a noiva olhe para ele, o contemple, né?
Em que sentido ele está usando a expressão desvia de mim teus olhos? Irmãos, é uma expressão do mais doce amor. Ele vai explicar assim: porque eles me perturbam. Eles acendem em mim algo que é à beira do insuportável.